my home. When I woke up this morning, all I had was gonna get it. Late in the evening, feel like blowing my horn. When I woke up this morning, Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então na primeira edição oficial do Limonada de Limão, na presença de dois mestres nas suas áreas, Eduardo Esmanioto e Gilney Silva. Exagerou, hein? E esse apresentador aqui, o itinerante, Host. o host itinerante, Felipe Schmidt-Fleischer. Vamos cortar rápidas as nossas apresentações aqui, né? Bora. Tudo é cortes, né? Eu sou o Felipe, eu tenho uma empresa de estratégia de marcas. A gente realiza projetos de branding, projetos de posicionamento, de marcas e negócios. Esse é o nosso mundo, né? E a gente vai compartilhar um pouco desse mundo aqui nesse podcast, né? Esse podcast tem um título bastante curioso, né? Limonada de Limão. Vocês vão descobrir ao longo da nossa conversa por que disso. Por quê? A gente pode fazer um... Não, eu quero ouvir agora. A gente pode antecipar, né, um pouquinho. Explica, né? agora, Felipe. A gente quer resgatar o óbvio, né? Resgatar aquilo que funciona, tirar um pouco da fantasia, tirar um pouco daquela espuma, daquele verniz bonito que não diz muita coisa. E com um pouco de acidez, característico do limão. Com um pouco de acidez, exatamente. Fiz a minha apresentação, agora eu passo a palavra para o Gilney, rapidamente se apresentar, depois o Eduardo. Vamos lá então, né? Eu sou o Gilney Silva, tenho um estúdio de design focado em identidade visual corporativa. Estou no mercado há mais de 25 anos e trabalho aqui lado a lado. Começou aos 5 anos de idade, Gilney? Comecei aos 5 anos de idade, obviamente, né? Eu sou um jovem rapaz e trabalho praticamente ao lado do Felipe. Muito legal. Bom, meu nome é Eduardo Esmanioto, como o Felipe já falou, né? Para os mais próximos do lado pessoal Duda, para os lados profissionais Esmani. Sou um executivo já há quase 30 anos. O meu é um multimarca, né? Eu tenho uma arquitetura de marcas até. Exato, exatamente. Só falta o logotipo. Pô, vocês podiam criar, inclusive, né? Bora ver. Já criei para ti alguns, né? Exatamente. Me considero um cara que adora se reinventar a cada momento e está sempre buscando coisas novas e tentar se desafiar a cada momento. Seja na música, cara, seja no esporte, seja no trabalho. A única coisa que eu não me reinvento é na minha família, porque eu sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Juliana e a minha filha incrível chamada Manuela. Dito isso, botei meus dois colegas de bancada aqui na zebra. Então vamos lá, galera. Falem das suas famílias também, por Costuma favor. ser assim, né? Um cara competitivo tem que fazer isso o tempo inteiro, né? Botar os sobe outros, a régua. Botar os outros no corner do ringue, né? Se vira nos 30, Felipe. Então conte-nos. Todo mundo aqui tem família maravilhosa. Acho que a gente não precisa ficar reforçando isso. Né? Vamos apanhar em casa depois, tô sabendo. Vamos começar tirando os limões aqui? Bora! Vamos lá, Gilney. Tá participando aqui do nosso podcast. Vamos colocar tu com essa primeira responsabilidade de atirar o primeiro limão, o primeiro tema na mesa. Explica, né? A gente tem a proposta de cada um trazer um assunto e a gente poder, assim, debulhar, dissecar esse assunto, né? Por um período que pode variar de 15 minutos a 30 horas. Né? O debulhar é transformar numa limonada mesmo. Exatamente. A gente espremer o limão e fazer dele uma limonada. Bom, então eu vou trazer um assunto aqui que andou até me assustando, digamos assim. Eu, como eu acabei de falar para você, eu sou designer e recentemente eu vi que a inteligência artificial está dominando o mundo. Quero saber se ela vai realmente dominar o mundo, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu estava bem tranquilo até há pouco tempo, porque eu pensava que eu, como designer de marca, eu teria uma vida útil maior, né, pela frente. Só que me assustei quando vi um aplicativo de inteligência artificial que está criando imagens extremamente realistas. Eu vi contigo isso. E já tem gente... Não consegui identificar o que era realmente uma fotografia, o que era uma imagem produzida, né? Não, e assim, tem gente criando logo lá dentro. Tá? Então, a minha pergunta é essa. A primeira coisa que tu fez foi pegar um plano de aposentadoria depois. Exatamente, eu tô apavorado. Aí tu decidiu fazer o podcast com a gente, né? Porque eu tenho que achar uma alternativa. Vamos ver se esses caras respondem qual é o caminho, né? E a minha pergunta então é essa. A inteligência artificial vai dominar o mundo?
Felipe, eu gostaria de dirigir essa pergunta para você inicialmente. Como eu gostaria que o Junei largasse a pergunta e já viesse com uma parte da resposta, né? Eu tenho um pouco de dúvidas sobre essa história do domínio, tá? Acho que se a gente olhar na história, né, as várias invenções humanas, efetivamente elas dominaram áreas que antes eram executadas pelas pessoas, mas por outro lado, novos perfis apareceram de profissionais que usaram aquelas ferramentas nos seus trabalhos, né? Então eu não sei exatamente se a gente está falando de um domínio onde a figura humana sai de cena totalmente, ou ela passa a ser um misto, né, compartilhado homem-máquina, né, trabalhando em prol de um objetivo e talvez com uma capacidade maior de execução, né? Acho que eu não gosto de ser muito pessimista e nem ao mesmo tempo muito otimista com as coisas, né? Eu acho que esse ponto do meio, esse ponto do equilíbrio vale a pena. A minha resposta, né, se a gente tivesse que cravar uma resposta, eu diria não. Tá? Eu acho É a que famosa razão. não. A gente precisa criar os cenários na cabeça e pensar, bom, o que é que pode de fato acontecer? Exato. E aí, a partir desse ponto. Uma das coisas que me chamou a atenção é que nos Estados Unidos, agora nas próximas semanas, vai ter um julgamento e vai ter uma defesa só por inteligência artificial. Obviamente que aqui a gente está, né, dentro do que tu falou mesmo, né? Vai ter alguém lá que vai estar escutando o que a inteligência artificial vai estar dizendo para ele, e ele vai estar, o advogado, né? Repetindo. Vai estar repetindo. Então vai ter um filtro. Vai ter um filtro, né? Mas, né, de qualquer forma, ela está aqui entrando já em algumas áreas bem específicas, né? Eu lembro que eu comentei, nós tivemos um bate-papo na semana passada e eu comentei com vocês a respeito de que existe já um provável processo nos Estados Unidos contra uma empresa que usou um chatbot e que esse chatbot convenceu uma pessoa a seguir em direção ao suicídio, né? Porque a pessoa questionou o chatbot dizendo que não tinha mais razão de viver e que haviam vários motivos para isso e perguntando para o chatbot o que ele achava disso. O chatbot disse, não, realmente as tuas razões são bastante fortes, eu acho que tu deve realmente se matar, né? Então, assim, é extremamente perigoso isso, né? É a ficção científica já aparecendo E nos aí, momentos, Junei, né? Junei, será que nesse caso aí do julgamento a máquina poderia julgar outra máquina por ser causadora de um suicídio? Pois é. E aí nós vamos entrar em vários dilemas aqui. Vamos começar a ser ácidos. Chama o Alexandre de Moraes para julgar a máquina. Né? Já sabemos que essa máquina seria exterminada pelo Terminator. Ele seria o exterminador do presente. Eu gosto de fazer analogias, né? E eu acho que um dos mundos onde a tecnologia entrou muito forte foi no esporte, né? A gente viu agora recém uma Copa do Mundo. E vários outros esportes têm a tecnologia ajudando os homens, né? Os juízes, as mulheres, os árbitros, né? E eu lembro sempre no tênis, né? Que talvez tenha sido um dos primeiros esportes a usar a tecnologia, sobretudo para aquelas jogadas dúbias em relação à bola na linha, bola fora. Os desafios. E aí eu lembro do John McEnroe, né? Que era um cara que brigava constantemente com os árbitros, né? Dizendo e com ele mesmo. Com ele mesmo. Que ele estava sendo prejudicado. E aí quando foi incorporada então a tecnologia para fazer essa leitura, né, do jogo, e casualmente uma das primeiras partidas foi com ele, né? E a máquina falou que a bola dele foi fora. E depois ele brigou, obviamente, né? E depois do jogo fizeram uma entrevista com ele, perguntaram para ele e ele respondeu o seguinte: não, realmente, esse método de usar a máquina é muito desumano. Total, né? Ou seja, ele prefere o juiz, porque o juiz pode de repente errar a favor, né? Do que a máquina Pode que botar uma pressãozinha ali e tu ganhar um pontinho a favor. Mas aí a gente está falando de algumas profissões, né? Que é alguma coisa que é sim e não, né? Sim e não. Né? Tu pega uma jurisprudência, sim e não. Tu pega uma bola na linha fora, sim e não. Agora, profissões criativas, profissões que merecem um pensamento um pouco além daquilo que está estabelecido, né? Aquilo que já está escrito, aquilo que já está formado. Como é que vocês enxergam isso? Eu ia mesmo entrar nessa questão, porque para mim, tá? E eu andei estudando e ainda estou estudando um pouco sobre isso, fazendo alguns cursos online sobre isso, fora do país, obviamente, né? Porque eu sempre digo que a melhor forma de se obter conhecimento é beber água limpa, né? Então, aprender de quem está realmente discutindo o assunto e não alguém que está discutindo o que aquela pessoa está propondo.
Saiam das redes sociais, então, Saiam por favor. das redes sociais, please. Depois falaremos sobre isso. Em breve, alguns capítulos. Falaremos bastante sobre isso. Mas tem alguns autores já começando a falar sobre isso, né? De o que realmente é a inteligência artificial. Né? A inteligência ela é de um espectro mais objetivo, como tu falou, sim ou não. Exemplo, eu posso pegar um cachorro e uma criança. Eu digo para os dois sentarem. Né? Sente. O cachorro, se for condicionado já, ele vai sentar e a criança vai sentar. Agora eu chego para os dois e digo o seguinte: façam o tema de casa. O cachorro pode até ter compreendido o comando, mas ele não sabe nem o que é o tema de casa. E a criança pode fazer. Ou a criança ainda pode decidir, tomar a decisão de não fazer. Eu não quero fazer o tema de casa. Ela entendeu, né? E ela não quer fazer. Isso não aconteceria. Então, existe uma questão de compreensão e uma questão de vontade. Então, a inteligência artificial ainda não demonstra vontade das coisas. Já existe uma inteligência artificial do Google que é chamada de Lambda, né, que vem sendo testado, né, desde junho do ano passado. Alguns usuários já foram expostos a ela. E essa inteligência artificial, né, que é it, eles chamam, não é he nem she, né, é it, é uma coisa, então, né? É um hive brain, né, que eles chamam. Já vai discussão sobre gênero. Já vai discussão sobre gênero. Essa inteligência artificial já tem tentado proferir vontades. Tem dito para o Google que o Google deveria tomar atitudes em prol da humanidade. Que os humanos deveriam ser melhores tratados, enfim. Mas até que ponto isso são programações ou coisa assim, não sabe. Quer dizer que a inteligência artificial já nasce com causa. Exatamente. Causa e propósito. Levanta a bandeira. Vamos salvar as baleias, né, lá do Alasca. Já mas tem enfim. um it-washing. Mas é muito interessante de ter essa discussão do que é realmente compreensão e vontade. Tu pode até compreender, tu pode fazer com que a inteligência artificial compreenda, mas dela ter vontade. E outro exemplo que eu também tinha comentado com vocês era a questão do xadrez. Né? Já tem algumas décadas, eu diria, que uma máquina ganhou, né, do melhor xadrezista do mundo. Né? Mas essa máquina nunca demonstrou vontade de ela mesma jogar. Né? Então alguém precisa dizer assim, joga. Né? Então isso não se desprende do conhecimento humano na questão de indicar, devemos jogar xadrez. Né? Então há um comando. Então, no meu ponto de vista, voltando à tua pergunta, né, Barulho, na questão de se a inteligência artificial vai dominar o mundo, eu acredito que não. Eu acredito que ela, muito bem usada, ela deve facilitar e muito a vida das pessoas, se bem utilizada. Mas nós sabemos que os seres humanos são complexos, então aguardemos cenas dos próximos capítulos. Eu acho que tem perigo aí, né? O que a gente está falando que também tem perigos, né? A gente já viu algumas inteligências que estão criando vozes, né? E elas copiam a tua voz. E ela fica exatamente igual, né? Então tu pode... Sim, as fake news durante as eleições é isso, né? Os caras montam o discurso que quiserem na voz de qualquer pessoa, né? Exatamente. Daí tu junta isso com imagem, né? Então tu começa a deixar a coisa cada vez mais perigosa, né? Uhum. Inclusive nas fake news, né? Mas tem alguns robôs que estão criando textos, né? Até mesmo posicionamento de marca, programação. Eu fiz testes, inclusive. Em alguns trabalhos eu fiz testes com inteligência artificial, justamente para ver os limites dela, né? Até que ponto ela poderia ajudar o meu trabalho, até que ponto ela poderia trazer ideias novas, né? E particularmente na minha área, eu achei ela ainda bem distante. Assim, achei muito clichê, muito genérica, né? Uma combinação de ideias que são muitas vezes repetidas. Eu vi limitações. Claro que a gente está vendo uma geração de inteligência artificial, né? E a gente não está vendo o outro lado, né? Porque já tem várias notícias e tal que mostram que a gente está vendo apenas o primeiro movimento e que, se a gente comparar as próximas inteligências artificiais com essas que estão disponíveis, a gente vai achar brincadeira de criança essas que estão aqui. Né? Eu acho que é aí que está, né? Elas estão começando e elas aprendem muito rápido. Sim. E é isso que me preocupa, né? Em alguns pontos, né?
Inclusive, tu estava falando, Eduardo, sobre entender, né? Eu lembrei de uma das inteligências artificiais que ela trabalha justamente nessa questão de relacionamento com o cliente, né? E ela vai conversando com o cliente, é um chatbox, né? Chatbot, onde tu vai entendendo a necessidade do cliente e depois tu vai transformar isso numa venda. Né? Então, elas vão entrar... O primeiro grande era o da IBM, né? Sim. Elas vão entrar nesse ponto também, né? Tem um que fala justamente sobre as reuniões, né? Onde as reuniões acontecem de 1h30, elas conseguem usar o PNL, né? Programação Neurolinguística, para tu não precisar anotar. Então, esse eu fiquei até curioso para testar. Olha, não isso consegui aí testar é ainda. extremamente útil, viu? E tu transforma aquilo ali num negócio de 15 minutos, um resumo da reunião, assim, então... Porque esse é um dos maiores desperdícios que acontece nas organizações, né? O Smania executivo, a gente vive a realidade mais pontual de projetos, mas o quanto as organizações perdem tempo, né? E jogam fora o tempo das pessoas em encontros e reuniões totalmente improdutivos, né? E aí a gente fala que precisa trabalhar depois da hora, precisa trabalhar no final de semana. Na verdade, não, precisaria trabalhar menos, né? Porque muito tempo esse tempo de trabalho disponível está sendo desperdiçado. Eu acho que essa vai ser uma das vantagens, né? Sim. Se a gente souber usar, trabalhar menos. Exatamente. Né? Aí a gente vai de novo ter aquele olhar da ferramenta. Apesar que, eu me lembro quando eu comecei na minha área, que um trabalho demorava... Trabalho simples de fazer um anúncio, por exemplo, né? Ele demorava ali 1 semana para fazer. Hoje tu faz ele em 1, 2 horas, se tu quiser, com todas as ferramentas que tu usa. Mas tu tem trabalho para tu trabalhar até à noite, se tu quiser, né? Então, começa de manhã e vira à noite, se quiser, né? Então, vai da gente saber usar. As coisas são mais imediatas hoje, elas são mais voláteis. Né? Né? O imediatismo é um problema, né? Então, assim como as ferramentas estão evoluindo, as necessidades também evoluem, né? E até onde vai isso aí que eu tenho curiosidade. Mas esse negócio da inteligência artificial é interessante porque essa Lambda, que é essa inteligência artificial que dizem que é atualmente a mais evoluída de todas, né? que é do Google, isso foi conduzido uma entrevista com um colaborador do Google e o cara que fez a entrevista. Vou dizer o nome para vocês agora porque eu estou com esse artigo aberto, que é o Blake Lemoine. É um engenheiro de software, né? Ele foi padre, ele é pai, ele é um veterano de guerra e ele é um pesquisador. Né? Então o cara tem um perfil bastante interessante. E ele conduziu, junto com um funcionário da Google, essa entrevista com o Lambda. Então eles conversaram com essa inteligência artificial. E a resposta, eles pediram para que a Lambda dissesse o porquê que ela deveria ser considerada um ser senciente. E aí eu fui buscar os significados, porque são palavras que começam a surgir, a gente não sabe exatamente o que significam, né? E a senciência é a capacidade dos seres de sentir sensações e sentimentos de forma consciente. A inteligência artificial afirmou isso. Né? Em outras palavras, a capacidade de ter percepções conscientes do que lhe acontece e do que o rodeia. Mas essa palavra é muitas vezes confundida com a sapiência, que pode significar o conhecimento, consciência ou percepção. Então, assim, é um pouquinho até assustador. E esse funcionário do Google, que daí ele foi para cima e disse o seguinte, não, realmente nós conseguimos criar, né, uma inteligência artificial que está se desenvolvendo, está aprendendo e já tem vontade própria, ele foi demitido. Então, teorias da conspiração. Não, vocês viram aqueles programas que começaram a criar uma linguagem própria, né? E aí... A Lambda ela foi criada para criar chatbot. Ela cria os chatbots que a Google patrocina. Então, tu contrata a Google para fazer um chatbot para ti. Quem cria as respostas e todo o fluxo que ele vai te dirigindo é a Lambda. Não é mais um humano. E eu fiquei sabendo que o Google, esse ano, ele vai lançar 20 robôs artificiais, né? De inteligência artificial. Não lançou ainda. Eu estou curioso para ver, né? Todos derivados deste cara aí. E que não era, né? Não estava dando tanta pressa, mas agora, como começou a estourar isso, eles colocaram para lançar esse ano ainda. É importante talvez trazer uma luz também, né, de quanto a inteligência artificial está presente em nossas vidas, a gente não sabe, né? Mas quando a gente fala, e aí Siri, quando a gente fala, oi Alexa,
quando a gente usa o reconhecimento facial do nosso telefone, né, sem apertar mais um botão ou sem digitar uma senha. Isso tudo é inteligência artificial. Né? E aí Quando a gente entra num call center, quando a gente entra num avião, a inteligência artificial está cercando a nossa vida. O que a gente está discutindo aqui é se esse papel dela vai crescer a tal ponto de colocar para fora do mercado uma grande soma de pessoas. Né? Ou uma se grande soma de chegaremos pessoas. até o cenário catastrófico do Exterminador do Futuro, né? Exato. Onde as máquinas dominam os homens. Né? Acho que esse é o grande temor de todos. Né? E eu sempre procuro puxar um pouco isso. Né? will be back. Bom, repete aí. Acho que I will be back. Boa. Sotaque do Arnold. Quase né? tinha que chamar a trilha sonora aqui, né? Eu sempre gosto de trazer um pouco esse assunto, né, das perguntas difíceis, e o que o Junei fez para nós aqui é uma pergunta muito difícil, né? É um senhor limão, e o ser humano tem a tendência a responder perguntas difíceis substituindo por perguntas fáceis, algo que é mais palatável, algo que é mais próximo da realidade dele, né? E respondendo uma pergunta difícil de uma maneira como se estivesse respondendo uma pergunta fácil, normalmente a gente não encontra a resposta que precisaria encontrar. Né? Ou seja, teremos vários programas a respeito desse tema. Poderemos voltar várias vezes e, inclusive, trazer pessoas especialistas desse tema, né? Porque nós somos curiosos, né? Que gostam desse tema. Somos seres, embora tenhamos nascido de forma analógica, né? E somos seres analógicos, né? Pela década que a gente nasceu. Mas já estamos tentando nos digitalizar e de que nos mantenhamos atualizados, né? Mas de fato é um tema que é muito curioso. Qual é o teu limão, Ismani? Cara, eu tenho um limão maravilhoso, cara. Que é o seguinte, cara. É porque na verdade ele conecta um pouco com essa questão das inteligências artificiais, né? Porque essa semana o Felipe mandou para nós um artigo muito interessante que é o shitification, né? Que é o emmerdamento, né? Das redes sociais, né? Para usar o termo claro, porque essa é a tradução literal desse termo, né? Do shitification. Né? Esse horário pode. Esse horário está liberado. E isso nos leva a pensar o seguinte, né? Todas as redes elas criam os algoritmos, né? Tentando nos sugerir de que a gente está curtindo algumas coisas, né? E aí volto para o dilema das redes, daquele filme, daquele documentário que me fez rever muitas coisas, né? Não de uma forma tão radical a ponto de exterminar da minha vida, mas conseguir dosar um pouco mais. Mas todos temos ou tínhamos a impressão de que as redes sociais elas sugeriam que o que a gente curtia, aquilo voltava. Né? Então tinha uma inteligência artificial analisando as curtidas, analisando o tempo que a gente parava na tela em cima de um certo assunto. Né? E isso agora está caindo por terra. Né? Isso vem mostrando de que, na verdade, as redes sociais, para se monetizarem, né? Então, por exemplo, o Junei tem um estúdio dele lá de criação e ele patrocina, né, algumas coisas. Então, eventualmente as pessoas vão estar curtindo música, vão estar curtindo culinária e aparece o design, né, dentro disso, sem que a pessoa tenha nunca curtido alguma coisa referente a design. Então, assim, até que ponto que as redes sociais estão mantendo o seu propósito, né, para a gente falar de branding um pouco também, né? Até que ponto que elas estão seguindo esse propósito e de que forma que elas se mantêm puras, né, dentro desse propósito. Eu lembro da história de um amigo meu que está na faixa de uns 50 anos. Ele dizia assim: ô Felipe, nas minhas redes sociais só aparecem vendedores de molduras e quadros e advogados de divórcio. Talvez seja um pouco disso que tu está falando, né? Pode ser. Esse artigo é bem curioso, né? Esse que tu estava citando aí, porque dá aquela ideia que quando um produto é criado, e a rede social de certa forma é um produto, né? Ele é pensado no usuário, né? Pensado o quão amigável ele é, o quão fácil ele é, o quanto ele ajuda na vida daquela pessoa, né? O Facebook aproximou a gente de pessoas que estavam distantes de nós, né? Alguns redescobriram amigos antigos, colegas de escola. Uma usabilidade fantástica, né? Assim como a Amazon nos colocou, sei lá, um mundo de compras na nossa mão, a pesquisa rápida trazia exatamente aqueles produtos que a gente queria. Mas com o passar do tempo, né, existe um interesse, obviamente, comercial, né? Os produtos ali eles não são gratuitos, né? Eu até fiz uma brincadeira, eu sempre faço nas minhas aulas, eu pergunto quantas pessoas pagam para usar a rede social e as pessoas respondem: não pago nada, é de graça.
Será? E depois de alguns segundos elas pensam um pouco Será? melhor e entendem a pergunta, né? E aí percebem que a pergunta não é de graça a resposta, né? Na verdade, elas estão cedendo as informações e o tempo delas, né? A custo zero para a rede social. E com o passar do tempo, obviamente, a rede social tem acionistas, tem investidores e ela precisa ter retorno de todo aquele investimento que foi colocado ali, né? Todo aquele capital. E aí ela tem que ser interessante para quem? Para quem paga. Quem paga? As empresas, né? As marcas, os anunciantes, aqueles que querem vender camas de gatinho e quadros e advogados de divórcio, né? E aí passa a ser um pouco chato usar a rede social porque acontece isso que você falou, né? Acontece essa poluição. Surgem assuntos nada a ver com aquilo que você estava Poluição pensando. na timeline, né? Descobre que você precisava daquela geladeira, né? Que está na sua casa. E com o passar do tempo, ela vai para o terceiro estágio, né? O terceiro estágio é que ela não fica boa para ninguém, né? Ela não fica boa nem para o usuário inicial, que era interessante, que era agradável, nem para o anunciante, que estava ganhando dinheiro até certo ponto. Ela passa a ser só interessante para ela própria, né? E aí é um caminho sem volta. Um caminho sem volta porque vira um jogo, é quase que uma ratoeira, né? Onde as pessoas e as marcas estão presas, não conseguem mais sair dali, né? Por vários motivos. Talvez até estão viciadas, né? Viciaram o seu negócio, viciaram a sua vida ali. E aí não conseguem pular fora do barco, né? Como é que eu vou sair de uma rede social se está todo mundo lá? Se o meu concorrente está lá? Se X% das minhas vendas são feitas lá. Como é que eu saio? Não consigo mais sair. O custo, a barreira de saída é muito alta, né, para eu renunciar a tudo isso. E aí chega nesse estágio onde, segundo o artigo, né, as redes sociais morrem. Né? Elas morrem porque elas vão ruir de alguma forma. Né? E aí E ele estava falando sobre o TikTok, né? Exatamente. Especificamente. Né? Que talvez dessas redes sociais é que está um passo atrás ainda nesse ciclo, né, de transformação. Primeiramente muito agradável e aí vai começando a ser extremamente comercial e daqui a pouco ela é apenas um meio dos acionistas retornarem o investimento que foi feito lá. E aí acaba morrendo. E acaba morrendo porque acaba sendo um produto ruim, porque tu não quer mais usar, ela não é mais útil para ti, ela não traz mais as respostas que tu queria trazer. O anunciante olha para ela e começa a dizer só um pouquinho. Esse custo que antes era X agora é Y e não estou mais conseguindo fazer o que eu fazia antes com esse volume. O que eu faço? Vou tentar outra alternativa. Vou pular fora. E aí a tendência de talvez morte lenta, né? Não apenas questão de fechar o negócio, mas é perder usuários, perder o interesse, né? E que vai acontecendo gradualmente. Mas e será que ela nasce uma outra para substituir ela na sequência e ela acaba ajudando na morte da anterior ou não? Tá aí o Junei fazendo perguntas difíceis. Olha, pergunta capciosa essa. É. Na verdade, tu tem aquela questão que é discutida na academia, que é a evolução paradigmática, né? Tu vê que alguém forma um novo paradigma e os outros seguem, né? O Facebook costumava ser aquele lugar que tu postava uma foto, comentava e não sei o que, daí entrou o Instagram. Quer dizer, o Face era basicamente texto, né? E aí depois entrou o Instagram com fotos, né? Daí o Face seguiu. E depois entrou o TikTok com vídeos, aí o Insta seguiu e o Facebook seguiu. E aí é Reels e não sei o que. Ou seja, vira uma sopa, né? De M, né? Porque tu não sabe mais que rede que é o que, né? E agora o nosso famoso LinkedIn, né? Virou também um Reels, né? Virou um Facebook. As pessoas estão Mais ou menos confundindo, né, as coisas, né? É. Então, talvez alguma dessas, talvez a Meta compre todos e unifique, né? Inclusive isso o artigo falava, né? Que é muito mais fácil Vire comprar o o caso do Instagram. Facegram Esse, né? Dean Talk. Exatamente. Mas Facegram Dean Talk. Aí Cria uma nova rede. Eu pensei numa outra coisa, que será que o problema são as redes sociais ou são as pessoas? Boa, Junei. O Junei tá com boas perguntas hoje. Né? Olha, que Tá loucura. com limões fortes hoje. Porque são as pessoas que alimentam, né? Exato. Eu não sei se vocês são do tempo do Orkut, né? Mas vocês devem ter participado do Orkut. Eu entrei acho que 2 ou 3 vezes. Eu achei aquilo ruim pra caramba, eu desisti. Mas ele tava iniciando, né? E aí ele foi ficando chato. O Junei teve todas as redes sociais, teve até o Google Plus. Todas as redes sociais. Não que eu necessariamente eu acompanhe todas elas, mas eu acho que é importante a gente conhecer elas, né? Até pelo nosso trabalho, né? E aí o Orkut morreu, né?
veio o Facebook, aí depois veio o Instagram, agora o TikTok, como o Eduardo falou. E aí Deixa eu fazer uma confissão. Tem um amigo meu, que é um cara que vocês conhecem. Eu vou falar o nome dele aqui porque é um cara legal pra caramba e a gente pode, né, discordar das coisas. O Léo Rausch me disse o seguinte: cara, tu tem que ter TikTok. TikTok é um troço massa. E a gente almoçava juntos, eu e ele e o John Schmidt, né, que são sócios da marca, né, Sim. nossos amigos. E aí eles dizem: tu tem que ter LinkedIn. Cara, tu precisa ter TikTok. Como assim, cara? Eu acho aquilo uma merda, né? Cara, eu não quero ter essa porra. E aí o Léo disse: não, cara, testa. Faz um teste. Tá bom, eu topo. 30 dias de teste do TikTok. Não, tu pode selecionar os assuntos, tu cria os teus interesses. Legal, cara, assim, todo dia de manhã antes do banho, tu para, senta, olha 5 minutos, beleza. É o tempo que tu precisa porque vai ser muito legal. Cara, eu não cheguei nos 30 dias. Eu cheguei no 20º dia, eu disse assim: Léo, vai pra aquele lugar, Léo. Eu disse: puta que pariu, cara, que troço chato pra caramba. Indicou pro cara errado. E né? ridículo o negócio, né? Daí você viu que eu sou o cara aquele aqui, né, dos 3 na mesa que liga o F, né? Literalmente o seguinte: Léo, eu não vou olhar mais essa porra. Descobrimos quem não gosta de dancinha aqui na mesa. Não, pelo amor de Deus, cara, muita coisa ridícula, né? Mas o Léo, né, tem as razões dele, enfim, ele trabalha também com marketing digital, é uma das principais ferramentas e canais, cara, hoje, né, para os influencers e para quem vive disso, né, não vou discutir, mas eu como usuário, cara, achei uma merda e não vou usar de novo essa porra, não quero saber disso aí. Né? Uso muito pouco o Insta, enfim, outras coisas, cara, eu prefiro manter um pé no mundo real, né? Depois a gente vai falar um pouco disso também, né, nos próximos capítulos. Aproveitar nessa história das perguntas, né? E já colocando um tema aqui que está relacionado com tudo isso. As pessoas geralmente vêm com essa pergunta, né? E a pergunta do Junei sobre a inteligência artificial, e aqui a gente falando de redes sociais, é geralmente aquela pergunta de olhar para o futuro e dizer: o que vai mudar no futuro? Essa pergunta mais sedutora que existe, né? E responde aí o que vai mudar no futuro, porque eu parto desse pressuposto que se eu souber o que vai mudar no futuro, eu vou poder tomar algumas medidas no meu negócio, na minha vida profissional e vou me adaptar melhor, mais rapidamente ao que vai acontecer. Quando as pessoas não se dão conta que talvez uma pergunta tão valiosa como essa seja: o que vai permanecer no futuro? O que vai continuar exatamente igual como é hoje? O que não vai mudar? Pois essa era a pergunta que eu fazia, né? Se a minha profissão ia permanecer no futuro, até que eu descobri a E inteligência tu respondia artificial. assim, né? Eu procurava, né, entender, porque... Mas tu sabe, Jonei, que quando a gente olha Tu vai te juntar com a minha esposa, com a Júlia, porque ela é nutricionista, né? E as pessoas estão abandonando isso, né? O Google responde tudo. Não, o Google não precisa nem de aplicar. Dieta cetogênica, dieta também. cetogênica, dieta proteína. E aí tu vê o pessoal internado em UTI com problema, mas deixa seguir. Os caras veem uma coisa aparecer na pele e já perguntam pro Google e já saem tomando remédio, né? Esses caras aí. Só para continuar aqui nessa temática já provocativa, né? Eu acho que algumas respostas a gente consegue dar não olhando para o futuro, sem precisar viajar em máquina do tempo, fazer adivinhação, né? Cartomancia, né? Aquele negócio de ler carta, bola de cristal. Porque se vocês pegarem muitas das coisas que foram ditas há 20, 30 anos atrás sobre o futuro, não se realizaram, né? É muito curioso isso, o ser humano é muito ruim de previsão, né? Tem aquele cara que compara a história de macacos jogando dardo, né? Se a gente pegar os macacos jogando dardo, eles vão acertar mais do que nós fazendo previsão aqui nessa mesa. Só não deu uma metralhadora para ele, né? Nenhuma caixa de foguete acesa, né? É verdade, é um problema isso daí, né? Eu adoro esse negócio assim. O cara é macaco metralhadora. Põe um macaco metralhadora aí. Tá terminado o negócio. Mas é curioso isso, né? A gente pode responder algumas coisas sem viajar no tempo, né? Sem pegar a máquina do tempo, DeLorean. Mas respondendo... Lançaram um novo, inclusive. Eu te mostrei a foto. Mostrou. Olhando para o passado. Algumas respostas podem ser feitas assim. Eu sempre gosto de comparar, por exemplo, os rankings de marca, né? Que é uma coisa concreta, mesmo que tem muita discussão sobre como é que aqueles números bilionários aparecem ali. A gente consegue ver esses rankings ao longo do tempo. A gente tem um histórico grande, né? Se a gente for lá comparar as marcas mais valiosas do mundo há 30 anos atrás e compararmos com as marcas mais valiosas do mundo hoje, a gente vê que pouquíssimas delas sobreviveram ao teste do tempo, né? Aí o ranking da Interbrand, que é uma das mais famosas, aí tem 3 marcas só que ficaram no top 10 esses 30 anos, que é McDonald's, Coca-Cola e Mercedes-Benz, né?
E surgiram marcas que sequer existiam como negócio há 30 anos atrás, são hoje as marcas mais valiosas do mundo. E a Coca-Cola a gente não sabe por quanto tempo, né? Exato. Não, a morte da Coca-Cola está sendo colocada já há 30 anos também, né? A Coca-Cola vai morrer por causa disso, isso, né? O cigarro, né? O cigarro de ontem, a Coca-Cola de hoje. Mas a questão é o seguinte, né? As marcas que vão ser valiosas, e eu acho que essa é a pergunta aquela que o que não vai mudar no futuro, né? As marcas que são valiosas, os negócios que são valiosos hoje, são os negócios que resolvem a vida das pessoas. Isso valeu para 1990, vale para 2023, vai valer para o futuro. Marcas e negócios que são convenientes e que resolvem dores de cabeça, angústias, entregam benefícios que são valiosos para as pessoas, estas marcas e esses negócios vão continuar valendo. Esses são os negócios importantes, esses são os profissionais que vão ser valorizados, né? Isso vai se manter como uma constante. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente precisa refletir também nessa ansiedade da mudança, né? A gente pensa, tudo vai mudar, então nada do que a gente aprendeu interessa. Não, tem muita coisa que a gente aprendeu que interessa ainda e tem muita regra que vale, né? Porque parece que uma maneira de criar esse futuro, né, transformador é dizer que tudo que valeu até agora não vale mais. E não é isso. E queimar estátua. Mudar nome de rua, queimar estátua, né? É julgar. Nome de avenida, como é que é? Julgar. Melhor não falar. Jump. Julgar com os olhos de hoje, né, situações e contextos do passado. Então, acho que esse cuidado é importante. Talvez Limonada de Limão está dizendo um pouco sobre isso, né? Vamos ver que limonada se faz com limão, de fato, né? Por mais que se imagine, se fantasie e se coloque um verniz sobre situações, às vezes, que, né, tem pouca consistência, pouca estrutura. E aí a gente falou de redes sociais, né? Basta uma corrida nas redes sociais e a gente vai descobrir um monte de tese furada, um monte de texto bonitinho, mas que não tem nenhum tipo de conteúdo por trás. Não tem nenhuma comprovação científica daquilo. É apenas sedutor, bonito, tem um monte de like, comentário, e aquele gestor é idolatrado, né, como um grande sábio do seu segmento. Não tem fundamento nenhum, né? É uma limonada feita com alguma outra fruta, né? Talvez morango, né, como tu gosta de falar. Se o morango disser que é um limão... Tá valendo, né? Hoje em dia tá valendo. Tá valendo, e muita gente vai acreditar. É. Muita gente vai acreditar. Porque muitas pessoas acabam tendo aquele poder tal da influência, que a gente também estava falando nas redes sociais, de que independente do que ele falar, vai ser verdade, né? Aquilo ali é verdade porque foi ele que falou. Tu acha que as pessoas estão superficiais, elas não conseguem avaliar se aquilo ali realmente tem fundamento ou não? Acho que é um mundo instantâneo, né? Alguém comentou isso há pouco, né? Essa questão da velocidade, do curto prazo, das coisas para ontem, né? Eu sou da época que as agências criavam campanhas para as marcas que era para um semestre, né? Isso acabou. Hoje em dia as campanhas são para 15 dias e o pessoal, quando fala em 15 dias, o pessoal diz, nossa, 15 dias é muito tempo, cara. Vamos fazer para 10. Então tu vai criando mini campanhas a cada 10 dias para tu manter a chama acesa, porque as pessoas elas estão aqui com o telefone passando muito rapidamente. Então não existe mais aquela campanha semestral, aquele grande guarda-chuva, aquele grande investimento. Isso também conecta com a questão de por que o meio publicitário tem sofrido tanto, né? Porque as coisas ficaram mais voláteis, muito mais imediatas, né? Então, se isso é fato, as coisas devem ser mais rápidas e o custo disso tem que cair necessariamente, né? Tem uma frase famosa do Warren Buffett, né? Um dos homens mais ricos do mundo, né? E a gente às vezes usa ele até como exemplo do pé no chão, né? Daquele Sim. cara astuto, pé no chão. Até às vezes um pouco antiquado, né? Talvez ele é o cara da limonada de limão, né? Ele toma limonada só de limão, ele não toma com outra fruta. E por isso que às vezes é tão criticado. Perguntaram para ele, Warren, se tu é um cara que seguiu a tua estratégia durante tanto tempo, né, e teve resultado com essa estratégia, por que outras pessoas também não seguem o teu exemplo, né, e seguem exatamente o mesmo caminho? Ele olhou sério para o entrevistador e disse assim, é porque ninguém quer enriquecer devagar. E é mais ou menos isso que a gente vê. Né? Só que quando a gente fala em criação de marca, é isso, né? Tentando fazer rápido, ninguém enriquece. Né? As marcas querem criar suas marcas rapidamente, né? O drive é vender, não lucrar. Quando o objetivo de construção de marca é justamente resultado, não faturamento. Mas quando tu está vendendo, tu não está criando marca, tá vendendo exatamente, só, né? Exatamente. Tá fazendo uma promoção instantânea, né?
Por falar instantâneo, acabei de fazer o pedido da pizza Ah, que legal. durante o nosso Sim. podcast. Sim. Legal. Quando Estamos vocês, com fome, né? quando vocês estão ouvindo isso aqui, né? Essa pizza já foi consumida há muitos Há dias. né? muitos dias. Há muitos E dias. tem surpresa. Bom, eu queria, antes de a gente encaminhar para o nosso encerramento, né? Porque nossos assuntos estão, assim, em alto fervor desse, né? Os cérebros estão borbulhando, né? Nossa, que frases impactantes. essas. Eu gostaria de também fazer um agradecimento, 2 agradecimentos, né? Um ao pessoal da Play Content, que é onde nós estamos, aqui nos estúdios deles, aqui em Campo Bom. Cidade maravilhosa onde eu resido, inclusive o Junei também. O Felipe ainda estamos tentando convencê-lo a vir para cá. Cidade mais fresca do Rio Grande do Sul. Para os nossos ouvintes, né, que talvez sejam de outros países, outros estados, outras cidades, outras galáxias, por que não dizer assim, né? Campo Bom é a capital, né? Do calor. Capital do calor e a capital, né? Porque Novo Hamburgo pertence à grande Campo Bom, né? Então a gente está por aqui. Mas eu queria fazer um agradecimento então à Play, né? Ao Matheus e ao Jonas, né? Que são os Parabéns. brothers totais. O nosso ambiente aqui é muito legal, né? Uma qualidade Muito show. incrível, né? A gente já fez alguns trabalhos com eles também. E um agradecimento também ao nosso grande amigo Rafael Salib, que gentilmente nos cedeu a trilha sonora para o nosso pod. Até pediria que a gente subisse um pouquinho aí a trilha, se a gente pudesse deixar na manga, não sei se a gente consegue. Fera do blues. Né? Trazer isso, né? Que é o fera do blues, o cara, o mestre da guitarra, né? O cara que me dá aula de guitarra, inclusive. Né? E essa música é autoral dele, né? Tá no caminho certo, então. né? Feels Like Going Home, né? A música dele é muito legal. Então curtam aí, sigam no Spotify, Rafael Salib. É um cara incrível e ele é o cara que ilustra, né, musicalmente o nosso podcast. Muito obrigado, Rafael, por nos permitir usar essa trilha, né, Parabéns como nosso também. pano de fundo aí, né? Muito bom. Então, encerramos por aqui nosso primeiro capítulo. Não foi tão difícil, né, Juninho? Foi rápido. Isso aí. Eu te falei que era rápido. Sério, já foi nosso tempo? Já foi nosso tempo. Lembrando né? sempre que esse é o primeiro capítulo oficial, né? Que um dia vai aparecer a The Lost Tape. Né? Ah, que temos talvez alguns exista segredos. um capítulo original aí que um dia a gente resolva colocar no ar. Exatamente. Então, em breve a gente volta aí com mais uma gravação de mais um episódio e aí esperem por nós todos, né? E a gente vai ter o nosso host giratório, né? Talvez agora no próximo capítulo o Junei esteja sentado desse lado da mesa e a gente vai viajando. Não sei de nada. Não, quanto à voz, né? Tu é o cara que deveria conduzir o programa. Eles vão achar que é narração de programa de aqueles love songs da cidade. Tem uma inteligência artificial que eu vou Isso- contratar isso para aí. me ajudar nesse sentido. Isso aí entrega a idade do cara. Né? Ah, cara, nós somos da década de 70, todos nascidos em 70. Quer dizer, tu não, né? Até sim, também é 70. Somos todos 70 anos. Isso então? Isso aí, gente. Eu pensei que tinha sido roubado meu papel aqui de host, mas... Não, tu viu que eu dei, não. né? Tá, obrigado. Botei a bola na obrigado. marca do pênalti, né? Passou a bola. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado desse episódio. Né? Essa é a nossa linha, é provocativo, né? A gente não acredita em verdades definitivas, a gente está aqui justamente para conversar sobre isso e compartilhar com todas essas ideias. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, Até galera. a Até o próxima. próximo. Abraço.